Boa noite, pessoal, tudo bem? Começamos aqui mais um Pop Cultura e essa vez é dedicado a uma das séries mais famosas agora dessa atualidade de 2020. Deus do céu, como pode que uma série baseada num filme de 35 anos atrás poderia fazer tanto sucesso assim nas plataformas de streaming? É isso mesmo, Cobra Kai, a continuação, podemos dizer, a mais promissora continuação de Karate Kid, né, que iniciou lá em 1985 contando a história de Daniel LaRusso e a ascensão dele no Karatê, ganhou uma continuação mostrando o lado de quem seria talvez o vilão da série ou não. Isso nós vamos saber hoje aqui. Mas o que começou como uma piada na série How I Met Your Mother acabou virando uma ideia de uma série. Por que não mostrar o lado de quem perdeu o campeonato ao Vale em 1985? O que aconteceu com ele? Onde ele está 35 anos depois? O que ele come? O que ele bebe? Nós sabemos o que ele bebe bastante. Mas o que aconteceu com ele? O que ele pode fazer para tomar sua vida novamente? O que aconteceu com o Daniel? É isso que mostra essa série excelente chamada Cobra Kai, que está agora chegando na sua terceira temporada, estreia agora em janeiro, e tem muita gente, inclusive esse que vos fala, que está louco para continuar vendo essa série. Mas para falar sobre a série, sobre Karatê, sobre a filosofia, sobre os dilemas de toda a série dos personagens, que nós temos aqui esse quarteto fantástico brilhante. Ao nosso lado, pela primeira vez aqui com nós no Pop Cultura, o mestre em Karatê, Sensei Emerson. Boa noite, Sensei. Boa noite, né? Só para avisar que, em homenagem a Daniel LaRusso e o Sr. Miyagi, eu vou chamar de Sensei a noite toda. Sensei pode. Mestre já é bondade sua, né? Ah, então tá bom. Um pouco longe disso. Tudo bem, Sensei. Ao meu lado, mais uma vez, também ele, né, o guardião do conhecimento da cidade de Panambi, dono, junto com sua esposa, desse templo nerd no qual estamos, Diogo Rini. Oi. Não. Diogo, hoje é uma homenagem ao Karatê e à série Cobra Kai. Eu quero uma boa noite de Karatê e Cobra Kai. Para fazer mel, a abelha jovem precisa de flor jovem, não de uma ameixa velha. Muito bem. Senhor Miyagi. Muito bem, senhor Diogo Miyagi. E ela, mais uma vez, retorna também ao programa Pop Cultura para analisar, não a nossa cabeça hoje, mas a cabeça dos personagens da série Catiúcia Maia. Rini. Catiúcia Maia, Rini. Senhorita, senhora Rini. Eu falei senhorita? Não, eu sou senhorita. Ah, tá. Não, tá. Ó as gafas ao vivo. Boa noite. Boa noite. Então tá, pessoal. Vamos começar então esse excelente programa e já vamos fazer alguma pergunta para os ouvintes agora, Diogo. Larga aí. Vamos lá, então. Você assistiu Cobra Kai? O que você mais gostou na série? Comenta aí que, obviamente, a gente vai ler o comentário de vocês. Mas, antes de nós começarmos a falar sobre a série, eu acho muito bacana a gente falar sobre Karatê. Afinal, é isso que fala, não só a série, mas como uma trilogia de filmes antiga, né, sobre essa arte marcial. E o Sensei Emerson vai nos dar uma explanação sobre o que é o Karatê e a origem dele. Então, lembrando que então, essa série, o Cobra Kai, ele é daria para dizer uma continuação do filme Karate Kid, que foi filmado em 1984. Isso então, tanto o filme, a trilogia de filme, quanto a série, o ator principal, a ação principal é o Karatê, né? Então, nos apresenta o que é o Karatê, né? Porque a gente sabe que a cultura pop, ela faz as suas mágicas também, as suas distorções. Por exemplo, eu estava comentando antes sobre o Karatê, tanto no filme quanto na série, é apresentado duas formas de Karatê. A forma de Karatê do Cobra Kai, que é um Karatê apresentado de ataque. Eles têm, então, eles apresentam ali com uma lei, né? Com ataque. E do Sr. Miyagi, que então Daniel San, a continuação, fala um Karatê mais na defesa. Afinal, Emerson, o que é o Karatê? Em primeiro lugar, então, acho que boa noite para Sensei. Para todo mundo aqui. É um prazer estar aqui hoje, então, poder conversar um pouquinho com vocês. É um assunto que eu gosto bastante. Afinal de contas, são 34 anos treinando Karatê. E esse tempo todo a gente
tem alguma vivência, né? Que eu acho que é interessante comentar. Emerson Qual? falou 34 anos Karatê, né? 34, É mais ou menos a data do filme, né? Karate exatamente. Kid. exato. Eu sou contemporâneo do filme. Inclusive, eu já tinha começado a treinar quando o filme surgiu, né? Ah, que legal. E foi uma enxurrada de pessoas na época para as academias de karatê. E até a gente brincava que a gente ficava olhando aquele pessoal todo entrando e ficava apostando quem é que vai continuar, quem é que ainda vai ficar daí mais um tempo. Mas assim, eu queria, antes de mais nada, pessoal, cumprimentar vocês pelo programa e pela iniciativa, porque a gente sabe que as pessoas vivem muito fechadas no mundinho, assim, e hoje em dia, com esse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, política e tal, e é importante a gente poder abrir um pouco a cabeça e trazer outras coisas, né? E vocês têm um papel importante, estão tendo um papel importante nisso. Obrigado, Sensei. Né? Que é poder trazer conhecimento, cultura para a nossa população, né? Outras formas de vida, e isso abre a cabeça, né? Tá? Principalmente dos jovens, acho que isso é muito importante. Tá, com certeza. A respeito do karatê, então, vamos lá. O karatê, historicamente, ele surgiu em Okinawa, realmente. Tá? Okinawa, cadê o livrinho lá? Okinawa, aquele livrinho lá. Okinawa é uma ilhazinha, tá? Que fica localizada entre a China e o Japão. E durante muitos anos, Okinawa foi um entreposto comercial. Ele era Mas Okinawa pertence à China ou ao Japão? na verdade, assim, Okinawa era um reino independente até por volta de 1700, 1800, né? E por estar localizada entre a China e o Japão, né? Ela acabou absorvendo culturas de ambos os lados, né? Era muito comum na época os jovens de Okinawa irem para a China estudar, né? Principalmente os da classe mais imperial ali, né? E também era muito comum jovens chineses virem para Okinawa. Né? E nesse intercâmbio cultural que ocorria, inclusive jovens daqueles mosteiros Shaolin, né? Que existia na China na época, eles vinham para Okinawa e havia um intercâmbio. Então eles ensinavam um pouco do que eles sabiam, os próprios okinawanos pegavam aquilo, transformavam e transformavam na arte deles, né? E dentro desse meio tempo se criou em Okinawa alguns estilos próprios de Okinawa, na época chamados de Tomari-te, Narra-te e Shuri-te, né? Todos eram práticas de lutas, né? Te, na verdade, a tradução dele é mão, né? Então seria mão de Narra, mão de Shuri e mão de Tomari, tá? Ou seja, eram pequenas províncias de Okinawa, cada uma tinha sua forma. E o karatê, então, era ensinado dentro da família dessas pessoas, né? Muito bem. Só que dentro disso, né, o karatê ficou restrito ao Okinawa por muitos séculos, né? E teria permanecido assim não fosse pela boa vontade, pela coragem, pela disposição de um cidadão chamado Gichin Funakoshi, né, um cidadão okinawano que aprendeu karatê em Okinawa, na época então chamado de Tode em Okinawa, né? E então, numa visita do imperador japonês a Okinawa, o imperador na época Hirohito, né? Ele assistiu uma demonstração de karatê feita por Sensei Funakoshi, né? E outros também, inclusive Miyagi, porque existe uma família Miyagi em Okinawa, realmente, né? Então o imperador na época ficou impressionado com a demonstração, achou aquilo muito legal, muito interessante, né? E pediu que fosse feita uma apresentação também no Japão. Então Funakoshi foi convidado então a fazer essa demonstração no Japão. Uma vez feita essa demonstração, os japoneses gostaram muito do que eles viram, né? Solicitaram que Funakoshi permanecesse no Japão ensinando karatê, né? E a partir daí então Funakoshi não retornou mais ao Okinawa, né? Ele se fixou no Japão. Posteriormente, depois a esposa dele veio morar no Japão, e dali do Japão o karatê finalmente então ganhou o mundo, né? Funakoshi é esse senhorzinho aqui que aparece aqui na capa desse livro, né? Que Funakoshi foi professor de Sensei Okazaki, que foi professor de professor e contemporâneo de Sensei Sagara,
que foi professor de Sensei Edson Nakama de São Paulo, que hoje é meu sensei. Olha só. E qual é a tradução de karatê, Emerson? Karatê, né, num dos primórdios lá, como eu falei, era conhecido como Todê, ou seja, até era chamado como mão da China. Mão da China. Tá? E daí Funakoshi modificou, porque houve naquele período uma guerra entre China e Japão, né, alguns anos ali, e então as relações entre China e Japão não estavam muito boas. Né? Então Funakoshi modificou o termo para karatê, né, ou seja, mão e vazio. As pessoas traduziram isso como mãos vazias. Perfeito. No Karate Kid, no filme, o Sr. Miyagi explica karatê pro Daniel San e diz que então a tradução é mãos vazias, né? Sim. E a gente não pode chegar cheio. Ele faz toda uma questão também. Exatamente. É que esse né? na verdade, assim, ó, o kanji que se escreve karatê, né, é vazio e mão. Mas na verdade não significa que é simplesmente mãos vazias. Seria um vazio muito mais profundo, um vazio de ego, um vazio de, sabe, uma disposição a aprender, né? Então daí vem isso, né? Tá? Mas claro, se popularizou isso, mãos vazias. Né? Mas é esse vazio porque assim a gente é muito carregado. Sem dúvida. De experiências, de traumas, de ideias. De sonhos, às vezes esses sonhos nos atrapalham, né? Porque tem sonhos assim muito hiperegóicos, né? Expectativas. Então assim, pelo que eu entendi no filme, porque eu não entendo nada de karatê, né, Emerson? Mas no filme eu vi que tanto no filme quanto na série eu vi que não é só uma luta, é uma vida. É uma filosofia. É um comportamento, é uma filosofia. Uma filosofia, né? E, por exemplo, assim, até nós estávamos discutindo sobre a questão da série, né? A série em si, ela não é uma hiper série, tipo, há uma produção, mas acredito que o que está em foco ali é a questão do comportamento. Então, o que me fez laço, né? Então, eu como psicóloga também, né? Porque me salta isso, tanto no filme quanto na série, esse trabalho com a questão do comportamento. Eu sei que eu e o Diogo assistindo tanto o filme quanto a série, a gente chegava a dar pausa e falava assim, olha só que frase. É muita frase, com uma profundidade muito grande, né? Exato. E karatê é isso. O karatê é muito profundo, né? O karatê ensinado da forma como ele tem que ser ensinado, ou seja, o karatê para a vida, ele é uma arte muito profunda, muito rica em conhecimentos e ensinamentos. Né? Até eu trouxe uns livros assim, só para explanar algumas coisas. As pessoas às vezes perguntam, mas vou praticar karatê, mas eu vou ter que estudar? Vai ter que ler, né? Vai ter que aprender, porque senão não vai desenvolver. Tá? O karatê, assim, ó, falando agora dos filmes anteriores, né? Os filmes são extremamente ricos em lições, né? Em que pese o fato, né, de o rapazinho ali que fazia o Danielson, eu não esqueci o nome dele. Ralph Macchio. Isso. Esse rapaz, ele, claro, ele é um ator esforçado, né? Tá? Mas como karateca ele é bem limitado, né? Então, mas o filme em si é extremamente rico. Tão rico que quando foi proposto a realização do filme, né, o primeiro ator a ser contactado para assumir o papel de Sr. Miyagi, que é um personagem importantíssimo, né, foi um japonês chamado Fumio Demura. Né. Fumio Demura era um karateca, era um praticante, né, de karatê e kobudo. Né. E quando ele a princípio ele pensou na ideia de fazer o papel de Sr. Miyagi na série, e daí ele começou a se dar conta que era um filme realmente assim, não era um filme simplesmente de luta, era um filme muito mais profundo. E ele começou a se dar conta assim que ele, não sendo um ator, ele podia estragar uma obra, né, que trata de um assunto karatê. Né? E ele, como um karateca, ele pensou, eu não posso aceitar esse compromisso porque eu posso acabar estragando, né? Pela responsabilidade que ele tinha. Então foi então que eles, com essa negativa dele, né, eles entraram em contato então com Pet Morita, Sim, que é o Sr. Miyagi na isso série, mesmo. né? Bom, aí o que acontece? Pet Morita recebeu o convite, se inteirou
da ideia do filme, da profundidade da história, né? E também chegou à mesma conclusão que o Fumio Demura, né? Eu sou um ator, mas eu não sou karateca. Eu vou estragar o filme porque eu não tenho conhecimento técnico de karatê. Exato. Então, aí ocorre uma coisa que eu acho fantástica, né? Que o Pat Morita, o Sr. Miyagi do filme, foi conversar com o Fumio Demura, né? E falou pra ele, olha, eu não entendo nada de karatê, né? Ele disse assim, não, então vamos fazer o seguinte, né? Eu topo ser teu dublê nas cenas que tu vai fazer movimentos que envolvem o karatê, né? E te orientar com relação a isso, né? E você faz o filme. Né? E desde ali surgiu uma amizade que durou até, né? Então foi ele que fez a cena lá que dá um olé nos muito provavelmente, porque quase legal. todas e felizmente tanto o Sr. Miyagi, o Pat Morita, quanto o Fumio Demura eram muito parecidos fisicamente, né? Então, assim, se tu modificasse um pouquinho, botasse uma barbinha e tal, né? Se procurar na internet, Pat Morita e Fumio Demura, os dois são bem parecidinhos. Agora, desculpa, tu tinha uma pergunta, Kátia? Ou eu posso? Pode falar, pode falar. Não, é que na verdade, eu sempre quis ter uma pessoa que pratica karatê para poder falar, quebrar certos mitos do filme e da série. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: tu consegue pegar uma mosca com o hashi? Hashi. É difícil. Porque, é difícil. veja bem, aprendemos com o Sr. Miyagi que um homem... Sabedoria, pessoal. Aquele que consegue pegar uma mosca com 2 pauzinhos pode fazer tudo na vida. Mas Eu também, não, né? não duvido. Mas eu, sinceramente, tenho que confessar pra vocês que eu nunca me dediquei a essa arte especificamente. Então, assim, ó, no ano que vem, quando sair a 4ª temporada, Emerson, tu vai praticar. Sim. Esse um ano, daí no ano que vem nós vamos Vamos começar a tentar. abrir o programa com tipo pegar uma mosca. Nem que esteja morta já, mas vamos tentar, vamos O pegar. Jorge jogou. O legal é que o Daniel Sam chega pro Sr. Miyagi e pergunta, o senhor já conseguiu? E ele diz, não. Mas no segundo filme ele pega. Isso aí. Ele pega e daí ele fica olhando e parece uma coisa, ó, tipo, ele não comemora, meu Deus, sabe? Tá, eu peguei uma mosca, ok. E agora? Daí ele solta a mosca. Aí tu já teve que passar cera em um lugar, pintar, Não, assim, que nem- essa é a minha pergunta. Várias reformas em casa. eu tive que Emerson, fazer isso. mas não pra treinar. Não. Emerson, você é professor de karatê, né? Ou foi- Sou professor também. Então, o senhor Miyagi, ele teve um método de ensino com o Daniel San. Sim. Você ensinou teus alunos da mesma forma, pintando cerca, Tu reformou ensinando tua carro? casa com os teus alunos? Essa é a pergunta que a Kátia quer fazer. É barato, né? Porque o filme conta a história de um senhor que precisa de um adolescente para reformar a infantil. casa. É. Era síndico de um condomínio, tava cansado de fazer as coisas como síndico e daí acha que ele é adolescente assim, é isso aí. Não. Falando sério agora, assim, na verdade o filme tenta trazer algumas coisas, tá? Voltadas para a história. Não é de todo fictício. O karatê em Okinawa, né? Ele se praticava muito utilizando ferramentas do dia a dia, né? Então, assim, próprias armas usadas na prática de algumas lutas de Okinawa eram usando algumas coisas que se usavam no dia a dia. O nunchaku veio disso, veio usado para debulhar milho, né? Tonfa também veio da mesma coisa, entende? Então, assim, aparelhos que eram usados como hoje o pessoal tem nas academias de musculação, aparelhos de pesos, né, e tal, eles usavam jarros, né, para o exercício, para fortalecimento, usavam barras de ferro. Então eles tentavam incorporar o que tu fazia, o que tu tinha à mão, né, para a prática do exercício. Então, assim, a questão de pintar ou de pintar a cerca, né, que ele fala ali no filme, tá? Realmente são movimentos que podem ser realmente utilizados para defesa e existem realmente no karatê, né? E isso ficou bonito no filme. Então, assim, não que a gente faça isso via de regra, né? Mas eu acho Porque legal eu me interessei, porque eu tenho 2 adolescentes em casa, né? Então, Olha, Diogo, vamos dar karatê tem para aplicação para eles. Mas Mas, o que a gente vê, assim, é que tem muitos
filmes baseados em cultura oriental, em artes marciais do Oriente, em que há muitas críticas de não ser fiel à essência do que é. E como é que tu vê Karate Kid e a trilogia? E tu acha que, tu falou agora, né? Ele tem uma liberdade criativa para ser cinema, afinal Lógico. cinema, né? Mas tu acha assim que ele foi respeitoso com a filosofia do Karatê, com o que é Karatê? Muito. Perfeito. Muito, Que né? bom. Aham. A trilogia, nesse ponto, assim, ela foi, pra mim, um dos melhores filmes de karatê, porque as Bom. pessoas falam assim, né? Foi um excelente filme de karatê porque tinha pancadaria. Uhum. Quanto mais pancadaria, mas na verdade, assim, do ponto de vista filosófico, pra mim foi um dos melhores filmes. Tá? Bacana, bacana. Sobre karatê, porque eles põem o karatê numa dimensão que vai além daquilo que as pessoas veem só a casca, né? Que é aquela Exato. coisa de chute e soco apenas, né? E eles foram muito felizes nisso. E até quando lançaram o Cobra Kai, eu fiquei até comentei com a minha esposa, com a Letícia, né? Uhum. Eu fiquei preocupado que, putz, vão estragar a Trilogia. ideia né? Uhum. Mas não, estão sendo bem coerentes, estão sendo Que bem cuidadosos nesse sentido. Uma coisa que eu ia comentar, puxando essa questão da cera e pintar cerca e tudo mais, uma coisa que eu achei legal é porque, ao meu ver, que eu não entendo nada de luta, né? Na luta você precisa muito movimento instintivo, digamos assim. Uhum. Né? Sim, Aí o que você precisa de uma memória corporal, digamos, né? sem dúvida. E isso é mostrado no filme, porque daí quando ele vai lá e questiona, mas porque e na série também, né? Por que esse negócio de passar cera e pintar, e daí ele vai e fala, então passa cera, tira cera, pinta cerca. E daí ele começa a fazer e o piá automaticamente vai fazendo porque isso já se tornou uma memória corporal, aquele movimento. Uhum. Isso, exato. Porque assim, eu que não entendo nada de luta, imagino que quando você entrar numa luta com alguém, você não tem como você pensar. Possível. O cara vai me dar um soco na cara, eu vou ter que dar o golpe X Não, lá, né? Não. É o mesmo princípio, por exemplo, se tu pegar um jogador de futebol, né, o Neymar, ele não vai ficar pensando no drible que ele vai fazer. Uhum. Né? Se ele tiver que pensar, Ele já age foi, instintivamente. né? Então ele precisa dominar a essência, os princípios e digamos assim, o karatê se dá sobre três, a gente chama de um tripé, né? Kihon, kata e kumite, né? Então, o Kihon do karatê, que são exercícios básicos, técnicos, que é a parte chata, que muita gente desiste porque não tem paciência para passar por esse período, né? Que é um período longo, né? O Kihon é como se fosse aprender as letrinhas. Tá? O kata é como se fosse unir as letras e formar palavras. E o kumite a gente pode comparar com um diálogo. Uhum. Entendeu? Então você conversa, você recebe uma informação, você retribui aquela informação, você consegue dialogar. Só que até chegar nesse estágio demora, né? Não é tão rápido Sim. quanto no filme, lógico, tá? Então aquilo ali é um pouco de cinema realmente. Mas a essência realmente é essa. É preciso entender fundamento, né? Uhum. Depois, para depois poder abrir, Expandir. expandir em cima disso. Se alguém que está assistindo tiver alguma dúvida sobre karatê e coisa e tal, pode largar a dúvida aí nos comentários que a gente vai ler, né? Enquanto vocês não vão falando, eu vou aproveitar que tem um sensei aqui e vou largar mais alguns também. Eu tenho uma curiosidade séria agora, que é quanto tempo demora desde que tu começa? São por faixas também, a primeira é a branca. E quanto tempo demora até tu conseguir chegar, por exemplo, numa faixa preta no karatê? Tá. Assim, o karatê hoje ele não é uma coisa só, tá? Uhum, Ele já foi, uhum. hoje não mais. Então existem vários estilos com vários sistemas de graduação. Perfeito. Né? Aham. O que a gente pode dizer é que assim, o karatê é uma arte marcial de origem japonesa. Né? Uhum. Artes marciais de origem japonesa, seja ela o judô, Uhum. o kendo, o próprio karatê, o kyudo, né? Então são artes que têm um processo de formação muito delicado, né? Uhum. E que não pode, vamos comparar assim, a gente fala muito em vacina, né? Sabe? É que nem como vacina, não dá para pular etapa, Uhum. né? Não tem Perfeito. como acelerar o processo, né? Então, consequentemente, não existe assim uma receita, tipo assim, tu começa agora, em 4, 5 anos tu vai ser faixa preta. Tem pessoas que vão atingir uma faixa preta por qualidade técnica e por amadurecimento Uhum. espiritual, né? Com 6, 7 anos.
né? Outros vão levar 10, 12, 15. Interessante. Perfeito. E uma vez atingido a faixa preta, isso é bom que se fale, né? As pessoas assim, alcancei a faixa preta, terminou, sabe? Não, infelizmente não. É exatamente o contrário. Você chega na faixa preta, aí começa a aprender. Porque na verdade as outras graduações são graduações que assim, que te capacitam a uma formação básica. Faixa preta é aquela pessoa que está realmente apta a aprender os conhecimentos mais avançados do karatê. Então ele dominou o básico. Agora ele vai começar a entrar em algo mais aprofundado. Tá. Eu tenho uma questão. Vai. Que eu falei antes, mas agora essas duas escolas, né? Daria de dizer escolas. A Cobra Kai tinha um sensei com uma filosofia, né? Do filme, né? Que claro que na série o Johnny tenta reproduzir aquilo que ele aprendeu com o sensei dele. Não sei onde eu li isso. Eu li muita coisa sobre a série e o filme que lançou uma seguinte teoria, que o Johnny e o Daniel teriam uma essência muito parecida, mas como eles tiveram mestres diferentes, produziu neles um efeito diferente, né? Dessa questão de você seguir a voz do mestre e a orientação do mestre. Então o mestre do Johnny foi um mestre muito agressivo, né? No tanto que no torneio final, assim, as coisas que ele mandou o Johnny fazer, né? O colega do Johnny antes de machucar a perna do Daniel, e daí quando ele queria muito que o Johnny ganhasse, ele orientou o Johnny a bater na perna, né? E é interessante que no filme tu vê a reação do Johnny, que tipo, o Johnny não concordou muito com isso, mas era o mestre dele falando, então ele obedeceu o mestre. Então, existe isso na vida real também, assim, Emerson, sobre essa questão do sensei, do mestre, porque você fica, bom, o saber está no meu mestre, aquilo que o meu mestre fala, bom, ele está me orientando, né? Na verdade, isso é um assunto bem importante que tu acaba de tocar, né? Que ressalta ressalta bastante a importância do sensei, né? Ter um bom sensei é fundamental para aprender corretamente, né? No caso do filme ali, o rapaz, o Johnny, né? Ele aquele professor que ele teve, a gente não consideraria como sensei, né? Para começo de conversa, né? Na verdade, é um professor de lutas lá, né? Digamos assim, falando agora francamente entre nós, um charlatão. Tá? Porque quem faz esse tipo de coisa, quem se aproveita de um garotinho que nem o Johnny, e com uma carência afetiva que ele tinha, e transforma esse rapaz naquele troglodita. Isso não tem como considerar, não tem como chamar uma pessoa dessa como sensei. No tanto que a gente vê no início da série o dano que esse sensei causou na vida do Johnny. Há muitos ele outros tentou matar também. ele, né? Isso, porque ele sei quebrou o troféu, falando que segundo lugar... E observe que não só ele, né? Ele acabou prejudicando vários contemporâneos do Johnny ali, com a influência dele foi negativa para todos, né? Então é muito ruim a responsabilidade que existe, assim. Uma coisa que também é interessante que se diga, por exemplo, assim, digamos que você vai jogar futebol, né? Ou vai fazer hidroginástica, né? Tudo bem, se você sai dali, você não tem nenhum vínculo, nenhuma relação das tuas atitudes com o teu professor de futebol, com o teu professor de hidroginástica. No karatê é totalmente diferente, entende? Aquilo que você faz de errado, aquilo que você... isso acaba envergonhando diretamente o teu sensei, sabe? Isso é uma responsabilidade quando você é aceito para um dojo, né? Você não simplesmente chega e paga, se matricula. Não é assim que funciona. Claro que hoje em dia existe muito comércio dentro disso, tá? Mas normalmente é assim, quando você é aceito para um dojo, o sensei ele te aceitou para estar ali, né? E as tuas atitudes vão refletir não só nele, quanto no grupo,
né? Então, assim, da mesma forma que você foi aceito, você pode ser expulso, Uhum. né? Exatamente em função disso. Então, né? por exemplo, o golpe na perna seria uma coisa que num torneio ou coisa seria totalmente. Digamos assim, existem pessoas que colocam uma medalha acima de, né? Uhum, uhum. E assim como no futebol, por exemplo, tem jogadores que ali vão lá e cometem uma falta para inutilizar um bom Uhum. jogador. Então, assim, isso está diretamente ligado ao caráter Perfeito. do praticante e principalmente do sensei, né? E o sensei que estimula esse tipo de coisa, me desculpe, mas não Não, essa... é inaceitável, né? É Emerson, inaceitável. uma dúvida, os campeonatos, os torneios de karatê, eles são como são representados no filme, na série do All Valley? A série, o campeonato da trilogia lá, tá? Uhum. Ele é um campeonato, digamos assim, cinematográfico um pouco, né? Uhum. Perfeito. O karatê, assim, hoje em dia e até na época lá, esses kimonos coloridos, né? Uhum. A própria, na série agora do Cobra Kai, ali tu vê menina lutando com um rapaz, isso, infelizmente, isso aí é mais cinema, Uhum. né? Uhum. Não é assim que funciona. É lógico que, assim, acidentes acontecem, tá? É comum, assim, às vezes acontecer um acidente, principalmente em categorias onde karatecas experientes combatem e a gente sabe que vai ter um golpe realmente mais potente e traumático, que às Uhum. vezes acontece de atingir o adversário com uma potência desmedida sem querer e gerar Sim. um dano, às vezes uma fratura, um machucado. Acontece, isso realmente acontece acidentalmente, mas é lógico que existe um juiz, um árbitro que está ali exatamente para coibir certas atitudes e também preservar a integridade física dos atletas, né? Então, assim, isso que a gente está falando agora, na verdade, é karatê esporte. Sim, tá? sim. Porque, assim, a gente não pode... O esporte é apenas uma pequena parcela do que realmente é o karatê. Uhum. Né? O esporte, ele limita a alguns golpes apenas, Uhum. tá? E a golpes que não têm um trauma muito grande. Tá? Porque senão Uhum. vira uma selvageria. O karatê que Funakoshi trouxe para o Japão, Uhum. ele na verdade ele foi se encarregando também de eliminar certas coisas Uhum. muito traumáticas, tá? Para que para que não ficasse uma coisa extremamente violenta. Uhum. Quando o karatê se tornou esporte e os primeiros torneios de karatê foram acontecer somente após a morte de Funakoshi. Tá? Porque ele não acreditava em esporte, ele não acreditava em karatê como prática esportiva. Uhum. Né? Então os alunos dele queriam já promover campeonatos, né? Uhum. Mas como bons japoneses que eram, esperaram então ele realmente partir para Pra daí poder então criar uma nova filosofia, uma nova ideia, e aí então começou a se fazer os primeiros campeonatos de karatê, porque até então não existia, né? Interessante ter falado de acidentes que acontecem, porque eu conheci um lutador que ficou tetraplégico após uma luta, que é o Popo. O Popo é meu gato. Ele decidiu treinar karatê. Eu disse pra ele: Popo, não faça isso, Popo. Mas ele não quis obedecer. Aí você tocou num assunto assim interessante. Não sei se foi sem querer, mas eu acho que assim, ó, existe hoje em dia é muito popular o MMA, né? Sim. Tá? Então é muito comum as pessoas dizerem assim, tal lutador de MMA faz isso, faz aquilo e tal. E alguns perguntam assim, você gosta, você indica, você acha que deveria, né? Na verdade, o que eu penso a esse respeito, né? Tanto como karateca, né? Quanto como profissional da saúde. Né? Toda atividade que vai te levar a ter impactos na cabeça, Sim. concussões repetidas, né? A gente tem que ter um pouquinho de bom senso. Eu não indico. Exatamente. Tá? Eu Perfeito. não indico porque eu acho assim, o risco é muito maior que o benefício. Viu, gente? Tá? Digamos assim, você pode ter a sorte, talvez, tá? De ser um lutador de MMA e praticar ao longo de alguns bons anos e terminar tudo bem. Né? Mas pode acontecer, e isso talvez tu não saiba, mas alguns praticantes de MMA ficaram tetraplégicos por causa de uma queda. Sim, Tá? e não é tão incomum assim. Não é tão incomum. Tem um acidente vascular cerebral em função da pancada. Exatamente. Então, eu assim, eu não sou contra, tá? Eu acho que as pessoas têm liberdade para fazer o que quiserem, né? Mas eu jamais recomendaria. Vocês devem saber, por exemplo, Lyoto Machida. Lyoto Machida é filho de
do Sensei Machida, Uhum. que é um karateka, né? Lyoto Machida falou pro pai dele, né, que gostaria de ser um lutador de MMA, e o pai Uhum. dele não foi muito favorável de primeiro momento, né? Bah. Só que, claro, o filho manifestou a vontade realmente de se tornar um lutador de MMA, Uhum. e então ele apoiou. Mas num primeiro momento o Sensei Machida não gostou nem um pouco da ideia, Bah. né? E hoje, claro, o Lyoto entrou pro MMA, teve várias vitórias e tal, mas não que o pai dele se importe muito com isso, né? O pai dele gostava de que ele seja um bom karateka Que é mais importante, isso, né? e siga representando a história. Viu, gente? Então, ó, não faço que nem o Popo, porque eu falei pra ele. Primeiro que eu treinei ele usando as técnicas do Miyagi-Do, obviamente, mas ele queria ir mais pro lado Cobra Kai, do Chris. E ele decidiu então participar de lutas clandestinas para ganhar dinheiro, porque ele estava reclamando que não estava dando muito sachê em casa. Ele começou então lutas clandestinas e acabou então encontrando um mestre de sumô que pulou em cima dele e deixou ele tetraplégico. Agora tá o meu gato lá de cadeira de rodas, ele não consegue não pegar nenhuma mosca, não consegue fazer nada. E aí eu te pergunto, Diogo, aonde que eu levo o Popo mais uma vez? Você disse que ele não pega nem mais uma mosca. A minha Ele dúvida pegava é, ele antes. pegava a mosca? Ele pegava, ele era um bom Aí caçador. a gente volta para outra questão. Como ele pegava moscas? Usando rachis também? Não, ele não chegou a esse ponto. Então por isso ele não é capaz de fazer qualquer coisa. Eu inclusive, eu fiz o método Pai Mei. Vocês lembram que o Bill Volume 2? O Pai Mei, ele tenta ensinar, ele não deixa a noiva comer arroz se ela não usar o hashi. Daí ele pega e bate, joga nela. Eu faço a mesma coisa com o Popo lá em casa. Ah, não sabe comer sachê com hashi, pá! Vê, né? Pessoal dos direitos animais que está assistindo o programa agora, por favor, saia da sala. Mas eu amo o Popo. Você sabe que ele é meu guerreiro. Às vezes eu pergunto, Diogo, aonde que eu levo ele? Lá na Pet Care não tem outro lugar para levar. É, claro mesmo. Isso aí, pessoal. Pessoal, você sabe que nós tivemos muitos apoiadores agora esse ano e a gente agradece muito por todos que nos apoiaram e a gente espera em breve poder ter eles novamente aqui e ter mais apoiadores também ao longo, né, do próximo ano. Mas a gente não pode deixar de falar da Pet Care e da Marina, a equipe lá maravilhosa que sabe tratar um animal como ninguém. O senhor Sensei tem algum pet? Vários. É? Vários. Acredito que deve ficar muito preocupado quando acontece qualquer coisa. Por exemplo, quando fica tetraplégico, participa de uma luta clandestina, né? Não, eles são comportados. Não, é que lá em casa tem um circo lá, então é complicado. Mas eu acredito que o senhor, quando vai precisar levar numa veterinária ou alguma clínica, quer que seja alguém que realmente goste de animais. Sem né? dúvida. E lá na Pet Care a gente sabe que o pessoal, não só a Marina, mas como toda a equipe dela, realmente ama animais. E faz tudo da melhor forma possível para que seu animal seja bem tratado e que volte aos seus cuidados da melhor forma possível. Então, gente, não esqueçam, lá tem tudo que tu precisa. Tem consultas, exames, daí tem ultrassom, que provavelmente o Popo vai precisar, um raio-x, que provavelmente o Popo também vai precisar, eletrocardiograma, mais uma vez ele vai precisar, tem exame dermatológico, cirurgia, que provavelmente ele vai precisar. Então, vão lá na Pet Care, que fica lá na rua Andrade Neves, em frente à Feira do Produtor. E o telefone para contato é 3375-4376. E também tem o celular 99191-3526. Então, vocês já sabem, pessoal, Pet Care. Mas o Popo vai ficar bem e semana que vem vai acontecer alguma outra coisa com ele, já tenho certeza. Eu vou aproveitar que estavam falando em MMA para ler os comentários. Ó, perfeito. O Guilherme Van Leeuwen Ah, sim. tinha dito up ou ban. Foi bom pra ti. Tá. O Matheus Rocha mandou isso aqui, ó. A gente devolve pro Matheus, ó, pra ti também. Abraço, Matheus. Ah, é Meu aluno. Ah, legal, ó. Tamar Mirella mandou palminhas. Cunhada, tá valendo. Tá valendo. Ó, legal. Aí o Caio falou do som, que acredito que já foi resolvido. Catiane Nunes também mandou palminhas. E o Caio falou: estive acompanhando alguns torneios de karatê. Na verdade, apenas vi os anúncios no Facebook. E parece mais interessante que o MMA contemporâneo. Eu Né? acredito que realmente seja. Eu acho MMA uma coisa bem entediante. Na verdade, as pessoas às vezes perguntam,
a respeito desse assunto, né? Assim, qual é a arte marcial melhor? Sabe? Isso é muito comum. Sim. A gente não vê dessa forma. Na verdade, não existe arte marcial melhor. Existe aquela que você se sente bem praticando e aquela que te faz bem, né? Então, aquela é a arte marcial melhor para você, especificamente. Não agora, mas aquela, na verdade, o lutador disso bateu no lutador daquilo. Bom, não é esse o conceito, a princípio, do que vai definir o que é uma coisa melhor que a outra. Mas, quando tu tem esse tipo de acontecimento, só significa que determinado lutador foi superior a outro lutador, mas isso não significa que a arte dele é superior ao do outro, né? E as pessoas têm a mania de querer colocar as coisas nesse patamar. E outra, né? Foi superior naquele momento. O que não quer dizer que se repetirá, né? Exatamente. Agora, antes da gente entrar na série em si, eu tenho que fazer uma pergunta que é muito importante para conectar os filmes com a série. E que foi o... Deixa eu só fazer um adendo. Diogo. A gente tá o tempo todo falando em trilogia, mas Karate Kid teve um quarto filme. Isso mesmo. A nova geração. Não. Você está falando de Jack Chan? Não. Teve um filme com a... 1994, exatamente. O mestre de karatê, Sr. Miyagi, viaja a Boston para participar de uma reunião militar. Lá ele encontra Louise, a viúva de seu antigo comandante, e ele conhece sua neta Julie. Os pais da menina morreram recentemente em um acidente de carro e ela ainda está se recuperando da tragédia. Julie surpreende o Sr. Miyagi com seu conhecimento sobre karatê e ele decide ajudá-la. Nossa. Algum de vocês assistiu esse filme? Infelizmente. Assisti. Não foi. Destoou um pouquinho da trilogia. Eu também achei. Apesar que mostrou uma atriz bem boa. Ela fez depois. Eu tô tentando lembrar o nome em português. Menina de Ouro. Ela foi a atriz de Menina de Ouro. Verdade, Menina de Ouro, baita filme. Inclusive. Eu sempre choro durante aquele filme, inclusive. Tem que entrar quando a gente for fazer o lista de filmes pra chorar, vai entrar. Também tem o remake do Karate Kid, que ainda se passa na China e é com Kung Fu. Esse é terrível. Esse é de chorar. Na verdade, assim, não tinha nem necessidade de ter sido feito, né? Eu vi lamentável. O trailer e eu trabalhava num cinema, talvez, e eu vi o trailer e eu levantei e vazei um filme de karatê do cinema. Pediu demissão do cinema. Quase. Mas assim, eu me recusei a entrar e ter que assistir, que a gente tinha que assistir, fazer teste, ver se estava tudo funcionando. Eu falei, não, isso aí, se tivesse pegar fogo, não tô nem aí. Do qual que tu tá falando? O remake. É o do Jack Chan, não? É o do Jack Chan. Vocês gostam? Eu nunca vi. Tá aqui. Eu assisti, mas assim, eu achei legal. Eu achei legal porque tem uma cena que pra mim assim foi muito profundo. Que quando ele leva o rapazinho lá pra um passeio lá, eu quero te mostrar um lugar. E o rapazinho fica o tempo todo incomodando. Já chegamos? Vai demorar muito? Já chegamos? E ele, calma. Aí quando eles chegam, e daí ele fala, chegamos. E o rapaz reclama. Tudo isso aqui pra isso, não sei o que. E reclama assim, por causa de uma pedra. Eu nem lembro qual era o destino. Sei que ele reclamou. E daí o mestre, que é o Jack Chan, ele responde assim, você não aprendeu nada. Que o que não é o ponto de chegada, é o caminho. É a jornada. É saber valorizar o caminho. E daí, quando ele trouxe isso, eu falei, uau! Isso é a vida. Às vezes a gente fica tão perdido lá naquele ponto que a gente esquece essa questão contemplativa. As pessoas que passam por você, né? Sabores, que nem a questão da própria alimentação, que tu senta e né? E não saboreia. Então a gente não saboreia a vida, né? Como a gente está numa cultura muito do imediatismo, atravessado por essa cultura do imediatismo, que às vezes a pessoa não espera nem o tempo de resposta. Mandou, já quer que a pessoa responde logo. Aqui, tá online e não me respondeu ainda, né? Muito essa questão da resposta imediata e a gente deixa de saborear a vida. Aí a gente tá sobrecarregado, né? Acaba criando depressão, ansiedade e dentre as outras doenças por causa disso. A gente perde essa questão de saborear. Então, nesse filme,
apesar de ele não ser karatê, apesar dele, enfim, fugir muita coisa, mas pra mim saiu essa questão Assim, o lamentável ali é que foi um filme com nome de karatê onde se pratica Kung Fu, né? Então, na verdade, é isso que dá uma tristeza na gente. Mas, em essência, claro, não digo que seja um filme de todo ruim. Sim, sim. Isso que tu tá falando, que tu falaste agora, Catiço, é muito caro para os orientais, né? Que é essa questão de aproveitar o momento presente, né? De viver o momento presente. Isso aí é fundamental, isso aí é uma das essências do budismo zen, né? Que prega muito isso, né? Que as pessoas têm que viver o momento e desfrutar dele de uma forma plena, né? E não ficar se preocupando com o que será lá ou o que foi, né? É que na verdade é a essência de muito estresse que a gente vê hoje no dia a dia, né? E exatamente por isso aquilo que nós estamos falando, assim, às vezes o praticante ele é faixa amarela, vermelha, mas ele está preocupado em ser faixa preta. Então ele não consegue nem ser faixa vermelha nem faixa amarela, não tá, né? E sobre isso tem muita historinha zen, né? Sabe? Então tem uma história zen budista que fala, um aluno pergunta para o mestre, quanto tempo eu levo para aprender, para ser um guerreiro e tal. Daí o mestre diz, olha, de tanto ele encher o saco, ele diz, leva 10 anos. Né? Mas e se eu treinar todo dia? 15 anos. Mas e se eu treinar de manhã e de tarde? Né? 20 anos. Né? Porque na verdade, assim, essa obsessão vai te tirar o foco daquilo que é o principal, que é você conseguir aprender, né? E com isso você só vai conseguir extenuar o teu corpo, né? E não vai conseguir desfrutar as etapas do treinamento. Né? Por isso que não dá para queimar etapas. Por isso que às vezes a gente olha para um aluno e diz assim, você não está pronto ainda para se graduar, você não tem como progredir ainda tem que ficar um pouquinho mais. Né? E isso é um pouco difícil para o ocidental entender. O ocidental quer começar hoje e dentro de 2 anos e 3 anos ele quer, e a família quer que ele seja, e nas artes marciais japonesas não vai acontecer, infelizmente. Isso é uma das questões que me preocupa com a educação, essa hiperestimulação da criança, que a criança faz uma hiperestimulação dela para ela poder ser tudo já. A criança hoje em dia ela tem que ir na aula, daí ela tem que fazer aula de idioma, tem que fazer aula de dança, tem que fazer aula musical. E ela não é criança. Exato. Um dos prejuízos que a gente percebe hoje nessa nossa nova geração, por exemplo, quando nós era criança, eu brincava, meus pais têm granja, né? De pegar espiga de milho e pentear o cabelinho, trabalhar o imaginário, trabalhar o simbólico. E é fundamental isso, né? E hoje a criança, ela está muito presa. Crianças que não têm 1 ano de idade estão aqui no YouTube, onde está tudo pronto. Usa melhor que nós. Né? Só que melhor é porque não precisa muito, né? Não, é que eu digo, eles sabem mexer. Por exemplo, eu tenho um problema, eu já não sei nem onde entrar aqui no YouTube em certas coisas. Assim, ó, minha filha de 4 anos sabe melhor que eu. Não precisa ter muita inteligência para mexer nisso aqui. Porque isso aqui é fácil. Inclusive as pessoas hoje confundem isso como conhecimento, né? Tá? Como se a criança tivesse uma grande intelectualidade. Não, na verdade você criou mexendo nisso, então lógico para ela já sabe, é super prático. Meu pai uma vez me comentou assim, parece que essa nova geração nasce mais esperta, né? Quando eu era criança a gente não era tão esperto assim, pai. Na geração de vocês ficavam 40 dias num quarto escuro. Né? Porque era crença na época da quarentena, né? Sim, tinha muito. E não tinha essa hiperestimulação, então não tem nada a ver com inteligência isso, né? Então eu vejo muito mais prejuízo às nossas crianças hoje do que as crianças no tempo dos meus pais. Né? Porque naquele tempo trabalhava o simbólico e o imaginário. Hoje está muito carente. Nós vemos jovens hoje, eu vejo no consultório e já conversei com colegas minhas sobre isso. A gente vê uma carência nesse sentido, né? E que na série eu percebo que tem uma crítica em relação a isso aí. Sim, né? forte, inclusive. O filho do Daniel, o Daniel ele tenta ter um contato com o filho e o filho ainda dá um nó no pai chamando que tu tem lá na tua casa, a Alexa. Alexa, compra 2 drones, uma coisa assim, né? Ele pede inclusive um conflito de gerações acontece ali, né? E é bastante interessante isso
que ocorre na série. Eu acho que assim, as crianças de hoje, que nem por exemplo as pessoas falam assim, existe karatê para criança? Existe. Né? Não que eu não me considero uma pessoa, eu acho que depende do perfil do sensei, né? Eu digo assim, eu não tenho muito perfil para karatê para criança, porque num primeiro momento assim, é importante que seja dito, o karatê para criança não é karatê, né? O karatê para criança é brincadeira, é lúdico, é uma coisa diferente. Então, na verdade, assim, não, para começo de conversa não seria muito o karatê. Em segundo lugar, o karatê, por ser uma arte de contato mais forte, mais pesado, ele acaba mexendo com certas questões psicológicas que não são muito interessantes que se estimule na criança tão cedo. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas o que tu acha? Meu filho tem 6 anos e tal, o que tu acha? Eu coloco no karatê. Eu geralmente falo assim, não, coloca no judô. Porque o judô, ele nesse ponto, ele é mais lúdico. Né? A criança vai brincar, vai rolar, vai cair e tal. E pra ela é isso que importa naquele momento. Né? O karatê, eu penso, para mim como professor, eu vejo o karatê para crianças a partir de 12 anos, 11, 12, quando já tem capacidade de entender um pouco mais. Né? Para justamente não queimar a etapa, né? Exatamente. Pra gente entrar em Cobra Kai, tem uma questão fundamental que foi que originou a série, que motiva quase tudo. O chute de garça, ele existe e foi um chute legal. Tu consideraria um chute legal, como o Johnny afirma 35 anos já? Assim, falando a respeito especificamente dessa técnica desse chute, né? Ela existe. Ela existe realmente e assim, quando bem aplicado, ele é bem violento, é bem potente mesmo. Vou treinar. Agora, com relação a ser ilegal ou não, tá? Vamos voltar naquele assunto que eu comentei antes. Existem vários estilos de karatê, né? Existem estilos de karatê com contato meio que Kyokushin, que prega um contato livre. Inclusive é comum ocorrer nocautes e acidentes sérios na prática, né? Então, se nós estivéssemos falando de uma prática, um regulamento esportivo compatível com o Kyokushin, seria um chute plenamente legal. Né? Dentro do Karatê Shotokan, que é o que eu pratico, esse chute, desde que com controle, não fosse um chute digamos assim, com um impacto extremamente violento no rosto do adversário, também seria aceito. Como aconteceu com o Johnny? Não sei, que na verdade assim, se tu vê o filme ali, é um pouco fake aquele contato, né? A perna sobe, o rosto dele sobe. Foi na hora certa. É aquela coisa cinematográfica. Foi um né? timing. É a mágica dos anos 80. Exato. Agora, se o árbitro, se isso fosse uma luta realmente esportiva, o árbitro avaliaria esse contato e diria que foi um contato excessivo ou não. E os demais árbitros, porque não é um só, né, iriam exigir uma penalidade ou não. É assim que funciona, não. É isso que o Johnny fala, né? Porque daí ele questiona, né, do chute ilegal, e o Daniel responde, tá, e aquele teu cotovelo no meu joelho não foi? Então, e o Johnny responde, sim, não foi, mas eu levei uma advertência. E você levou um troféu. Agora, Kati, eu quero saber uma coisa de ti. A gente já estava falando um pouco de Cobra Kai antes, e o quanto 35 anos depois, né, dos fatos do primeiro filme, o que acontece, né, os acontecimentos do primeiro filme repercutem ainda na vida dos personagens. Vamos pegar o caso do Daniel, né, que foi o campeão do torneio lá do All Valley, que ele virou um empresário bem sucedido, né, é casado, apesar que tem umas crises ali acontecendo, tem os filhos, que apesar de tudo, né, tem uma estrutura familiar ali dentro, enquanto temos o Johnny, né, que é o perdedor, que é um alcoólatra, ele vive de bicos, é demitido logo no início, ele é divorciado, a gente não sabe quantos divórcios ele teve. Não é bem divorciado, a ex-esposa fala que você correu no dia 1 que você descobriu que ia ser pai. Exatamente. Ele e foge. Tem esse problema com o filho, né, que o filho não reconhece o Johnny como pai, com razão, justamente por causa disso, né. Então eles ainda se lembram desses traumas, né, que
com recorrência, né, do que aconteceu com eles naquele ano, né, de 1984. E eu queria saber de ti, como psicóloga, tu acha que situações como essas podem acontecer na vida real? Coisas que nos acontecem há 20, 30 anos atrás repercutem, podem repercutir ainda? Sim e não. Sim, né? Tem pessoas que viveram situações difíceis e acabam ficando presas a essas situações. Uhum. Mas não quer dizer que isso é um condicionamento humano. Eu não acredito nessa nossa passividade, que a circunstância, ela determina a minha história. Perfeito. Eu gosto de uma frase de Sartre, que fala mais ou menos assim: não importa tanto o que te fizeram, o que importa mais é o que você faz com aquilo que te fizeram. Uhum. Então, assim, pegando a história do Daniel. Daniel, ele começa a vida de uma maneira sem o pai, né? Se mudou a contragosto, foi na escola, ele já pode ver que o Daniel, ele não era passivo. Acontecia alguma coisa, ele já saía no soco, ele já brigava, ele não era ele é bem, uma pessoa bem reativa, né? Uhum. Mas o que é interessante, ele conheceu o Sr. Miyagi, que fez ele repensar as atitudes dele. E tem uma cena que é interessante, que é a cena do bonsai. Uhum. Que é o Sr. Miyagi fala para ele: fecha os olhos, esquece tudo, né? E imagine, é só você e a árvore. E imagine como você quer que essa árvore fique, né? E daí o Daniel responde pro Sr. Miyagi e fala: mas e se ela não ficar, se ela sair errado? E daí o Sr. Miyagi dá risada e fala assim: é a tua imaginação, não tem como dar errado. E é retomado essa dialética com o bonsai na série. Isso mesmo. E ali então é dito que isso é a vida, de você imaginar quem você quer ser, Uhum. que pessoa você quer ser, aonde você quer chegar, e o que você pode fazer agora para você conquistar isso, né? Uhum. Então isso do Daniel. Do Johnny, o que acontece então no torneio? Ele perde, o sensei dele, o mestre dele diz: você é um fracassado. Isso. E tenta matar. Né? Né? E o Johnny, ele toma aquilo como uma verdade na vida dele. No tanto que na série, que eu achei fantástico essa sacada da série, mostra o Johnny preso em 84. A TV dele ainda é de caixa, né? O filme que ele assiste ainda é dos anos 80, o carro dele ainda é dos anos 80, né? Então tu vê assim o Johnny preso em 84. Aí tem uma cena que a mãe do Miguel fala pra ele... Ai, o que ela diz? Ela fala uma coisa sobre estar preso. Ela fala sobre ele ficar preso naquilo que aconteceu em 84. Ela fala de uma maneira geral, Preso assim, ela no não passado. fala especificamente pra ele, né? Preso no passado. Ela fala as pessoas que ficam presas no passado, uma coisa assim. E ele recebe aquilo, pensa sobre isso, e ele chega na casa dele e transforma. Aí ele coloca uma TV tela plana na parede, ele limpa aquela sujeira, porque o apartamento dele era muito sujo. Sim. Então tu vê ali uma iniciativa dele de renovar, né? Bom, eu estou vivo ainda. E isso acontece quando a gente trabalha essa questão da morte, né? Existem vários tipos de morte, não só a morte real, física. Existe a morte subjetiva. A pessoa, ela é um zumbi. Ela está viva, mas ela está zumbizando. Ela trabalha e tal, mas ela não está vivendo. Né? Então o Johnny, então, de 84 até 2019, que é 2019 que começa a série, 18, 19, 2018. Por aí. Então entre esse período ele está morto. Perfeito. E através então da vida do Miguel, tem até uma frase que ele fala, né? Não é só eu que estou fazendo diferença na vida deles, mas eles estão fazendo comigo. E isso eu acho que é viver essa questão da troca, né? Aquilo que eu dou para o outro e aquilo que eu recebo do outro, né? Então, assim, sim, as circunstâncias, elas nos afetam, mas eu tenho a capacidade de dizer como isso vai me afetar, o que eu vou fazer com isso que me afeta. Então, isso eu achei fantástico, Emerson. Essa questão, tanto do filme quanto da série que provoca, que é o que eu acredito,
né? Porque se eu não acreditasse, eu não trabalharia nisso que eu tô trabalhando, né? Eu ia chegar com um paciente, o paciente ia falar, tô com trauma, eu ia falar, se ferrou, né? A vida é assim mesmo e aceito que dói menos. Não, né? Muito pelo contrário. Você não precisa ficar passivo, né? Você tem condições de poder reagir a isso, por mais trágico que seja a sua história, né? E se você vê, agora falando dessa questão psicológica dos personagens, né? Você vê que ambos são seres humanos em formação, né? Daniel e Johnny, né? Para mim é muito interessante e o karatê é cíclico, né? Então ele se dá em ciclos. Você é aluno até você um dia você é sensei e depois vai formar um aluno, esse aluno vai ser isso sucessivamente, né? Isso vem há séculos assim. Tem uma cena que eu acho muito interessante na série, né? Que até a gente comentou, eu e a minha esposa, a Letícia, a gente estava comentando sobre isso, porque é um momento que o Daniel, ele é atribulado com as situações lá e tal, da vida dele, né? Ele pensa assim, pô, se ele olha para a foto do Miyagi e diz assim, ó, se você estivesse aqui, você saberia o que fazer, né? Isso, né? E daí ele sai e tal, aí passa mais algumas coisinhas ali, daí ele aparece no túmulo do Sr. Miyagi, né? Comentando isso, né? E... Aliás, uma homenagem lindíssima que a série faz a ele, né? Exatamente. E naquele momento, então, ele tem aquele insight, né? Logo na sequência, tá? Ele lembra daquela história de equilíbrio que o Sensei Miyagi falava para ele, né? Ele volta para casa, né? Ele desce pro local, sei lá, onde é que era o dojo dele, né? E que virou um depósito dele, né? E ele começa a organizar aquilo de novo e fazer o dojo dele. Então, ele coloca na parede as regras do karatê que ele viu lá em Okinawa. Isso. Então, na verdade, assim, nada mais é do que um ser humano buscando o equilíbrio de novo, perdido, né? Que ele tinha adquirido, que ele tinha conseguido através da prática do karatê. Isso até é uma coisa que eu estava comentando com o meu aluno. Vocês devem conhecer o Rafael Viana, que é meu aluno há anos, há mais de 15 anos, né? O Rafael treina comigo há muito tempo. E até segunda-feira nós estávamos comentando, ele estava falando, ele teve um tempo sem poder treinar, a gente tinha dado uma suspendida por causa da pandemia. E ele falou, eu preciso voltar a treinar porque eu estou muito estressado. Então, na verdade, assim, ele tem consciência do que ele precisa. Então, ou seja, né, ele entendeu aonde ele precisa buscar o ponto de equilíbrio, né? E é isso que deixa o sensei feliz, né? Porque na verdade a gente está cumprindo a missão da gente. A gente está conseguindo transmitir um bom karatê. Só que assim como com o Rafael, a gente brinca Rafael San, né? Assim como o Rafael e Daniel, né? Um dia ele vai precisar acreditar nele, né? E se tornar um sensei vai depender dele, porque isso está dentro dele, né? E só vai vir para fora no momento que ele sentir que está em condição. Agora tu falou, agora deixa eu só puxar uma outra coisinha que a gente tinha comentado também, perguntar pro Emerson, essa questão do San. Sim. O que significa isso? Por que do sufixo no nome, digamos assim, acrescentar o San? É uma questão de respeito apenas, né? Os japoneses se dirigem a pessoa, tipo Katyusha, né, seria uma forma pelo nome, né? Então Katyusha-san seria uma forma de respeito, Dona Katyusha ou Senhora Katyusha, algo assim, né? Mais uma questão de respeito. Mas o que a gente achou curioso é o sensei tá chamando o aluno, né, de uma forma assim também. Mas então é tradicional. Tradicional. Que interessante. Só isso. Não, eu ia comentar também que é engraçado que a pessoa bem sucedida, o personagem bem sucedido, por assim dizer, o Daniel, ele também não se curou dos traumas que ele viveu causados pelo Cobra Kai. Então quando ele vê, né, o anúncio que o Cobra Kai está voltando, ele já lembra de tudo e ele já entra naquela crise, eu preciso derrubar, eu preciso confrontar, eu preciso acabar. E tudo que está acontecendo com ele acaba culpando. Que ele tem aquele outro vendedor de carros lá que eles são rivais. Isso mesmo. E daí algumas coisas que um faz ali, ele de repente por exemplo, o outdoor lá, que pinta o negócio do outdoor. E daí ele fica naquela, não, foi o fulano lá. Só que um dos funcionários dele encontra
papel jogando no chão de anúncio da Cobra Kai. Isso aí. E ele, por causa disso, então ele tem a certeza que foi o Johnny que fez, né? Uhum. Então essa é a questão, ele também fica preso. E as coisas que vão acontecendo com ele assim, muitas vezes ele vai botando a culpa no Johnny também, sem o Johnny ter culpa. E o pior é que a mãe dele põe pilha ainda. E eu acho Sim, só que a esposa tenta tirar dela assim, de novo com isso aí. Supera isso aí, faz 30 anos, pelo amor de Deus. E, na verdade ele foi muito perseguido, né, por aquele Sim. grupo, então isso marcou profundamente, né? E ter de novo 2 aquele vezes, grupo lá, inclusive, né? então isso realmente causou um trauma. Agora, gente, por que a série começou em 2018 no RedTube? Foi até antes, se eu não me engano. Eu não consigo me lembrar quando ela estreou. Mas se eu não me engano foi em 2018 no RedTube, que era para ser uma plataforma de streaming do YouTube que não deu muito certo. Foi feito 2 temporadas, foi gravada a 3ª temporada em 2019, mas acabou que o RedTube meio que largou de mão e a Netflix comprou e entrou facilmente no top 10 de mais assistidos, entrou no top 5, depois no top 3, ficou entre os primeiros em audiência no Netflix. É uma série que está todo mundo aguardando agora a 3ª temporada. Então eu queria saber a opinião de vocês. Por que essa série fez tanto sucesso? Olha, entre outras coisas, eu acho que assim, a série tem vários pontos positivos e vários gols que ela traz, né? Perfeito. Que é ter trazido os atores da trilogia, né? O que na verdade mostra não só o amadurecimento do ator em si, né? Mas também a fidelidade com que eles tiveram de fazer essa série de forma fiel mesmo à trilogia. Os conflitos existenciais, né? Que eu acho que eles foram bem felizes nisso, né? E mostrar a questão que a gente acabou de falar, a questão cíclica que existe dentro do karatê, ou seja, você pode ser um aluno hoje, um campeão do All Valley lá que seja, né? Se você aprender um bom karatê, se você aprender um karatê para a vida, você pode tirar proveito disso no seu dia a dia, no seu crescimento pessoal, né? Mas o contrário também fica bem visível, né? As consequências de um karatê mal ensinado, de um sensei nocivo, né? Para a vida de um jovem, né? Então isso eu acho legal. Uma coisa que eu achei fantástico é que geralmente em filmes e séries tem o protagonista e o antagonista bem marcados. Aquele é bom e aquele é mau. Isso aí. E na Cobra Kai você não vê isso. Até às vezes te dá uma angústia porque você quer torcer pra alguém. Né? E daí, cara, não tem como torcer pra ti porque agora tu vacilou. Ali tu acertou, né? Tô contigo. Aí tu vai pro outro, mesma coisa. Mas o que é interessante é porque a gente se identifica. Porque nós não somos assim. Nós não somos o tempo todo bons. E nós também não somos o tempo todo mal. Nós somos essa... Até eu achei essa questão do yin yang. Né? Não sei, posso estar falando besteira, né? Sim. Mas essa questão que está dentro de nós, né? E então a série ela fala isso, então ela é mais pezinho no chão nesse sentido, né? Eu lembro quando estreou em 2018, daí as primeiras críticas reclamando, por exemplo, como o Miguel se tornou um babaca. E eu gostava muito nos primeiros episódios, depois ele virou um babaca, mas eu fiquei questionando, mas em que momento, em algum momento, nós também em algum momento, pode ter sido curto ou não, a gente também foi babaca em algum momento da nossa vida. É uma coisa super natural, o que ele está passando é uma coisa super natural. Pensa, ele era um rapaz frágil, né, ele era vítima de bullying, ele não conseguia se defender, então ele não conseguia, ele era apaixonado pela menina da escola, nunca tinha contato com ela, então ele consegue tudo essas coisas dessa forma e... Bem, ele acaba vendo que ele era melhor que ele imaginava, que ele tem o poder, por assim dizer, necessário para ser um bom lutador, para conseguir chegar a se aproximar da menina. Então, tudo isso faz com que ele se sinta convencido que ele é muito bom. E ele acaba virando um babaca, mas isso é uma coisa que eu acho super natural. Eu achei ótimo, inclusive, essa evolução dos personagens, essa jornada dos personagens. Eles não termina a série, a primeira temporada, com ele sem mudar nada no aspecto forte dele, né?
E mostra também como é fácil a gente se perder. Acho Exatamente. que todos nós somos assim, a gente se perde às vezes na vaidade, né? Uhum. Então, quando a gente começa a ser mais bem-sucedido nas relações, na vida profissional, quem sabe na vida financeira, todos nós somos suscetíveis a se perder. É. Então, que a gente precisa de alguém que fala, viu, volta um pouquinho, né? Então, se a gente não tem alguém, né, para conversar conosco, para fazer com que a gente volte, todos nós temos essa propensão a se perder dessa forma. Uhum. Então, isso que é o bacana, né? Então, E de trazer, eu sempre falo para quem eu converso, que a chave é a reflexão. Uhum. Para tudo. E daí eu vejo que as pessoas, algumas, quando eu falo isso, elas olham para mim com uma cara de desânimo, sabe? Tipo, sério? Não tem nenhum remédio, não tem um atalho, porque a gente fácil. né, para ser fácil. E infelizmente não tem. A gente precisa pensar. Nós temos. Uma vez eu escutei uma pessoa associar a gente com animais. Porque os animais eles são instintivos. Nós não precisamos ser. Nós também temos. Mas nós temos a capacidade de pensar sobre. E muitas vezes a gente abre mão disso. E acaba reagindo. Então, sim, a gente vê crianças que sabem muito bem nomear o seu desejo. E elas fazem de tudo para que aquilo aconteça. E os pais, hoje em dia, com medo de dizer não, porque acham que não vão perder o amor do filho, pegam e dão. E nisso estão destruindo, então, a formação de caráter. Por quê? Porque a frustração, ela nos molda. E ela nos molda. Então, quando a gente começa, que nem a questão do Miguel, a receber, ganhar, olha o quanto a gente se perde. Então, o quanto a frustração, também a gente precisa ser grato, né? Porque é uma formação de caráter aí. Só que é horrível, ninguém gosta de ser frustrado e contrariado, mas tem um amadurecimento aí muito, muito bom. E é muito fácil tu se desviar quando o teu ponto de equilíbrio não tá no teu centro de equilíbrio realmente, né? Uhum. Então aí é muito mais fácil tu reagir de uma forma violenta ou até entrar num estágio de depressão. Né? Uhum. Então quando a pessoa consegue se manter num estágio de equilíbrio, que é o que o Sr. Miyagi sempre fala para o Daniel, Isso. né? Tu consegue, digamos assim, transitar pelas turbulências da vida com uma forma mais tranquila. Que é o que o Daniel quer passar depois pro Rob também. Né? Ele fala muito nessa questão do equilíbrio e do balanço, né? E daí depois com o Rob ele vai e fala também, quando os pensamentos ruins começam a pesar, você tem que ter um ponto de equilíbrio para se manter sensato no meio dos dois, né? Agora, Mas para isso também, essa é uma coisa que o Emerson falou antes de nós começar o programa, que eu achei bem interessante. Para atingir esse equilíbrio, a gente não consegue sozinho. Uhum. A questão do coletivo, que você falou que a cultura oriental trabalha muito, né, Emerson? E a nossa cultura trabalha muito a questão do individual e do narcisismo, né? Uhum. E o quanto isso é nocivo. Então, eu não vou conseguir esse equilíbrio sozinha, pensando, eu preciso do outro, que às vezes não é o outro que vai ter uma verdade sobre mim, mas o outro, ele me traz um reflexo, ele me traz uma reflexão, né? Ele me mostra aquilo que eu sou e não percebo. Também. Ele essa questão do espelho, da mesma né? forma, as tuas atitudes afetam o coletivo. Isso. Né? E o povo oriental, especificamente o japonês, ele é influenciado, como eu estava falando, por essa questão do Bushido, do código de honra samurai, do código ético samurai. Só que para a gente, às vezes, conversar com ocidentais sobre essas questões fica bem complicado, porque a gente tem que o ocidental ele tem que parar de pensar um pouquinho como ocidental e começar a pensar um pouquinho como oriental. Japonês. Né? E isso é um pouco difícil exatamente por isso. O ocidental ele tem aquela questão do eu muito forte, né? E o coletivo muito pouco, né? Muito pequeno. Um exemplo que eu dou, eu até estava comentando com vocês antes também, basta você ver a torcida japonesa na Copa do Mundo. Né? Ela não só limpava todo o lado dela, do estádio da torcida dela, como limpava o estádio do lado da torcida adversária também. Né? Porque na verdade assim, eles não entendem como apenas eles. Né? Exatamente. Eles entendem eles fazendo parte de um todo, e eles precisam fazer com que aquele todo seja agradável para todos os demais, não apenas para eles. Né?
Sabe que uma vez eu assisti um show do Iron Maiden, foi na década do final dos 70, início dos anos 80, e foi um dos primeiros shows do Iron Maiden lá. E foi gravado, né? Então, Tu foi nesse show? Não. Viu? Não vamos fazer piada de idade aqui hoje, em respeito Olha a essas pessoas. Não, mas assim, o show, no show, é que eu errei. Mas ó. E daí, é muito bizarro e é muito legal tu ouvir os integrantes da banda falando na fita cassete na época. Falando assim, cara, que loucura. A gente achou que o show tava muito ruim, porque eles sentaram, os japoneses eles sentaram e assistiram todo o show, eles não bateram palma, não gritaram, não fizeram nada. E depois a gente foi conversar com o produtor e falar, os caras não gostaram do show. Não, pelo contrário. A forma como eles reagiram significa que eles gostaram muito do show de vocês. Então é totalmente diferente o comportamento deles, né? Bastante. Isso é curioso isso. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, que agora entrou um comentário. A Letícia Miller, que tá nos bastidores, bateu palminhas. Esposa tem que contar, né? O Matheus mandou um up de novo. Rafael Pomina botou 2 mãozinhas e agora o Rafael Pomina fez um comentário. Rafael, agora eu me lembrei quem que é você, porque eu olhei Rafael Pomina. No tempo do Senai, pra mim você não tinha nome, você tinha um apelido. E o apelido era o teu nome, então eu demorei um pouquinho pra lembrar quem que era Rafael. Mas ele disse o seguinte: o legal da série é mostrar pela visão do Johnny, que nenhum era perfeito. Os dois tinham falhas, tanto o Daniel quanto o Johnny, pois o filme foca em um ser mocinho e o outro ser o vilão. Mas, na verdade, o Johnny, além dos problemas da infância, ainda teve um sensei ruim. É isso que a gente tava comentando lá no começo, né? Quando o sensei manda o Johnny fazer... quando o sensei fala, bate na perna. E o Johnny vira, mas isso não é legal fazer isso. Não é uma atitude esportiva, né? E o sensei, você tá aqui para ganhar, né? E daí ali você já começa a perceber que o Johnny não era tão ruim como a gente é levado a acreditar durante o filme, né? Vocês assistiram até que episódio? Hoje a gente não... Olha como que a gente é, né? A gente não dá... A gente dá spoiler quando não tem uma pessoa na mesa. Agora quando tem 2 pessoas na mesa que estão assistindo tudo, a gente não dá spoiler, então, pra não estragar a experiência da série. É porque vocês vão terminar a 2ª temporada, eu acredito que vocês vão esperar para a 3ª. Mas Emerson, preciso te perguntar, tu estava falando antes do que o Sr. Miyagi quis ensinar, a questão do equilíbrio e tal. No final da 1ª temporada, né, após o resultado do campeonato, o Johnny ele não está se sentindo vitorioso. E ele percebe que ele cometeu... não é essa turma que eu queria, não era assim que eu queria ver minha turma. Então, você como sensei, queria te perguntar, aonde tu acha que ele mais errou nos ensinamentos dele? Olha, na verdade, eu acho que ele sofreu uma influência muito pesada do professor dele, né? E isso causou todo um prejuízo de amadurecimento, de desenvolvimento do caráter dele. E ele tenta transmitir o karatê da forma como ele aprendeu, né? E aí é que está o problema. Ele começa, isso é muito bom também da série, né? Que ele começa a se dar conta que poderia ter sido diferente, né? Não só o karatê que foi ensinado para ele poderia ter sido diferente, como ele começa a ver que o que ele está passando não é legal, né? O que mostra que ele é uma pessoa diferente do professor dele, né? E é o que eu espero ver nas próximas séries. Eu espero que isso aconteça, eu espero que ambos ali consigam encontrar um equilíbrio, né? Tanto ele quanto o Daniel, porque tem momentos ali que parece que eles estão conseguindo se relacionar já, né? A cena do bar. E de repente, putz, tudo tem que dar errado, né? Sempre tem que dar uma confusão, né? E todo mundo, né? Então isso também é legal, a gente fica naquela, né? Pô, agora os caras vão fazer, tá? Vão começar a se dar bem e tal, né? Um tá aprendendo, tá crescendo, junto com o outro, daqui a pouco, pum, estraga tudo de novo, né?
Então eu acho que ele erra nisso, mas não por vontade dele, né? Ele Sim, transmite o que ele aprendeu da forma errada como ele Exato, aprendeu, né? exatamente, perfeito. E na verdade assim, o karatê que ele aprendeu, que a Katícia falou lá no começo, por exemplo, assim, o karatê para defesa, um karatê de ataque. Isso. Na verdade não existe essa dualidade, não existe essa dicotomia, só karatê de defesa ou karatê de ataque. Na verdade, o karatê é tudo isso. Né? Só que assim, os samurais antigamente, tá? Voltando de novo aos samurais, existia a cultura da pena e da espada, que eles diziam, né? Quem assistiu, não sei se vocês assistiram o filme Último Samurai, né? Assistindo esse filme você já entende um pouco mais da onde vem a filosofia do samurai, né? O que eles querem dizer com isso? Oi? Tom Cruise, isso, né? O que eles querem dizer com isso? Que com pena demais, sabe? Pena que prescrever, né? Com pena demais, tu te torna uma pessoa que só fala e não faz nada, né? Um filósofo, né? Uma pessoa que não resolve, não desenvolve, não produz, né? E com espada demais, tu te torna um selvagem, né? Uma pessoa agressiva, uma pessoa intratável, uma pessoa, né? Então, na verdade, de novo, precisa haver equilíbrio, né? Os samurais já diziam isso, né? O caminho do samurai se dá nesses dois princípios, a pena e a espada. Os samurais eram guerreiros temidos, né? Eram extremamente violentos, extremamente treinavam para matar, porque a guerra na época era assim, né? Então eles eram extremamente habilidosos nas artes de combate para matar. Mas ao mesmo tempo, eles eram obrigatoriamente ou filósofos, ou poetas, ou pintores, ou algo assim que eram as artes da época. Né? Obrigatoriamente eles tinham, desde pequenos, eram ensinados a desenvolver e a aprimorar esses dois aspectos da vida, para ser um samurai. Quase terminando, mas a tua cena de luta favorita, qual foi que tu achou mais fiel, assim, ao que é o karatê? Olha, assim, cenas dos filmes, assim, de modo geral, elas deixam um pouquinho a desejar do ponto de vista de efetividade, né? A gente sabe que se tu fizer uma luta que não seja bonita, que não seja artística, ela não fica legal na tela. Se tu fizer umas cenas de luta que são muito efetivas, elas não ficam bonitas, né? Então eu acho que assim, tem uma cena que eu acho interessante quando o rapazinho aquele, o Miguel, ele vai defender a moça lá e tal, e ele pela primeira vez ele emprega digamos assim, aquilo que ele aprendeu de uma forma mais abrangente, né? Ele junta tudo que ele aprendeu e usa para se defender. Eu acho que ali ele consegue ter uma boa ideia do que é o karatê, assim, né? Para defesa, em combate, vamos dizer assim. Sabe? Aquela ali eu considerei uma das melhorzinhas, sabe? Mas não que aquilo ali seja especificamente. E o que tu achou da cena da escola? Que a gente não vai dar muito spoiler, mas a grande cena de luta da escola no final da segunda temporada. No final, que dá aquela... nós não podemos dar spoiler. Pois é. Cara, eu acho que foi meio pesado, assim, foi uma pancadaria geral ali. Suja, né? Dos dois lados. Dos dois lados. Então, assim, terminou de uma forma bem confusa, né? Eu espero que... E com um acontecimento um pouco trágico também, né? Sim. Eu espero que isso também se resolva de uma forma, sei lá... Tu tá com expectativa grande pra terceira temporada? Cara, eu tô pelo seguinte, assim, assim como eu tava com uma expectativa grande no sentido de ver o que seria o Cobra Kai logo que começou, porque logo começou, eu vi comentários, mas eu pensei, nem sabia como é que acessava, porque não tava passando de TV, nada. E a gente fica com medo que se estrague, né? Se estrague a essência da coisa. Então a expectativa é que agora mudou de propriedade, era do Netflix, agora foi pra... Antes era do YouTube Red e agora tá na Netflix. Isso, espero que eles continuem com esse carinho todo que eles mostraram durante a série, né? Para produzir uma série legal como tem sido até agora. Gente, tem algum personagem da trilogia original que vocês querem ver na terceira temporada? Eu gostaria de ver o Sr. Miyagi, mas infelizmente ele morreu, né? Então... É isso que eu ia falar, querer não é poder, né?
Mas eu acho que a promessa, pelo que eu ouvi, alguns comentários aí, é que a namorada lá do Daniel, a Elizabeth Shue, né? Ela estaria de volta, né? Estão negociando, né? Então seria legal. Seria legal rever. O vilão do segundo filme vai voltar. Eu esqueci agora se é Danzig. Tem como pesquisar aí. Mas eu não vou mais falar muita coisa. O filme era japonês, né? Isso mesmo. Ele vai voltar. Eu tô curioso pra ver o que teremos com ele. Mas o velho ou o cara mais novo? O mais novo, o que luta com o Daniel. Ah, tá. Aí ia dizer porque o velho ele se redime, né, no final do filme. Isso, mas é o que luta com o Daniel em Okinawa. Que é o sobrinho do velho, né? Isso aí. Agora esqueci o nome dele, é Taizen. Não lembro. Também não lembro. Mas eu também tô louco pra ver se nós vamos ver a Ellie Mills. Shozen Toguchi. Shozen, quase. Depois de 20 tentativas. Tinha Zen. Mas eu tô curioso pra ver como é que ele vai voltar. E eu quero ver se nós vamos ver a ex-namorada do Daniel e do Johnny, né? A Ellie. Né, porque só falta que vão começar a brigar tudo de novo. Isso vai ser legal, Eu acho que ela não aparece agora na terceira. Eu acho que eles vão deixar eu acho que ela aparece no final da terceira para dar treta na quarta. Mas eu queria, sabe quem eu queria que voltasse? O Dre do remake. E ele, o menininho do remake. E ele viesse em todo, eu sei, você sabe karatê, eu sei kung fu. Daí ele tira ali, vou mostrar pra vocês como é que se tira a jaqueta. Aí o Miguel e o Rob se juntam pra surrar ele. Eu acho que ia ser sensacional. O Caio curtiu a ideia. Aproveita que você falou em remake, o Vidotto disse: remake é divertido, sessão da tarde. Muito bom, é verdade. Matheus da Rocha falou: eu quis achar, antes de assistir a série, que a rivalidade dos dois iria passar. Mas o que deu pra ver que num contexto aumentou um pouco. Até bacana a hora que eles vão pro bar beber juntos e começam a se conhecer melhor. Uma pena que depois tudo desanda. Né, do Daniel e do Johnny. Tem aquela cena do bar maravilhosa em que eles percebem que tem muita coisa em comum. Isso. Só que depois, exatamente, desanda. Kati, pra terminar, uma última pergunta pra ti. E também vocês podem responder. Um dos motivos também que todo mundo diz que a série está sendo um sucesso é a questão de mexer com nostalgia. E na verdade a nostalgia nessa última década, ela rendeu muito dinheiro. Teve muitos personagens dos anos 80 que voltaram, tiveram continuações, Indiana Jones, Blade Runner, teve agora. Tu acha que... Por que tu acha que a nostalgia assim, pega tanto as pessoas, né? Pensando do ponto de vista psicológico, teria como responder isso? Freud diz sobre nostalgia. Eu não sei o que Freud diria, mas eu posso dar a minha opinião. Por favor. Eu acredito que a gente se perdeu tanto nos valores, né, que esse retorno, né, está se fazendo necessário, essa volta, né, porque acho que por um tempo a gente apostou muito na tecnologia, achando que ela foi criada para nos auxiliar. Tem até um autor, não sei se Thiago me ajuda a lembrar, que apostava que a tecnologia ela iria ser criada para a gente trabalhar menos. Não lembro quem é que diz, é uma pessoa famosa que diz isso, agora esqueci o nome. É o Carl Sagan. Acho que é o Carl Sagan. Não sei quem. Acho que é o Carl Sagan. Que ele diz que a gente apostou muito, né? Que a tecnologia ela ia ser criada pra gente trabalhar menos. E está acontecendo o contrário, né? A gente trabalha cada vez mais. Então a gente acabou tendo essa relação de senhor e escravo, né? Se perdendo muito. O livro A Sociedade do Cansaço, que também é oriental que escreve, ele fala sobre isso também. Né, que antes o senhor e o escravo era separado, o senhor estava lá, eu era escravo, e daí eu me queixava do senhor, olha só, me fez trabalhar mais. E agora essa relação ela não está mais externa, ela é interna. Eu sou o senhor e escravo de mim mesmo. Essa questão que muitos trabalham, você tem que ser melhor do que você foi ontem, você tem que se superar, né? A gente está
sintomatizando. O burnout é um dos sintomas que está, uma das doenças que está vindo muito por causa disso, né? Então eu acredito que de uma forma, quem sabe até inconsciente, a gente está vendo que onde a gente se perdeu. A gente fez umas apostas aí e perdemos essa questão do sujeito. A gente acaba estamos sintomatizando e se dando conta que eu sou um sujeito, eu não sou a máquina, né? Essa questão não sou contra o capitalismo, não sou contra, mas tem um excesso ali, né, do ganho que é mais uma perda. Então eu acredito que esse retorno é para justamente a gente poder se encontrar. Onde foi que a gente se perdeu, né? Exatamente nessa questão, acho que tocando nisso, nesse saudosismo da década de 80, 70, a gente tinha mais tempo, as coisas eram elaboradas de uma forma mais profunda e de uma qualidade melhor. Hoje tudo tem que ser feito rápido, né? E se perde qualidade, né? Seja no campo da arte, no campo profissional, no campo né? A tecnologia está aí para ajudar, realmente ela ajuda em muitos casos, mas em compensação a gente consegue fazer mais coisas mais rápido, mas em compensação, né, esse tempo que poderia ser aproveitado para o crescimento pessoal, ele iria aproveitado para mais trabalho ainda. Uma coisa que a gente não pode esquecer, até um pouquinho que a gente comentou semana passada, que nós falamos sobre inteligência artificial semana passada, é que a tecnologia ela não é um sujeito. Né? Eu sou um sujeito. E às vezes a gente se perde nessa relação colocando características nossas na tecnologia. Assim, peraí, gente, não é, né? Então, eu acredito que é isso, sim, né? E o que eu acho que é muito bem-vindo, até eu sou um pouco, vamos dizer, romântica, que eu comentei contigo da venda de mangás, né? Então, eu acho que é um ganho muito para nós, através da cultura pop, né? Então, através do mangá, vindo, então, uma outra forma de pensar, uma outra forma de viver, uma outra forma de se relacionar. Por exemplo, eu estou conhecendo, então faz 3 anos que eu estou conhecendo esse universo de mangá, né? E daí os meninos aqui que leem mangá, eles contam, né? A sua leitura e as questões que atravessam. E eu acho interessantíssimo escutar eles. Tem a história do Death Note, né? Que o mangakê, ali na cidade dele, eles iam colocar a lei de pena de morte. E ele foi tomado com isso, dizendo assim, quem somos nós, né? Para colocar algo. E daí ele produziu uma escrita, né? Sobre isso, para provocar reflexão. Então, dentre outras muitas histórias, né? Que os meninos contam aqui, trazidas no mangá, e são reflexões profundas. Interessantíssimas, né? E até porque dentro disso é que surgiu o pop culture também, né? Que eu comentando com o Diogo, quanta coisa de qualidade existe na cultura pop. Tanto em mangá, quanto em quadrinho, quanto em livro, que traz para produzir reflexão. Né? Não é só entretenimento, é muito além disso. Né? O próprio Karate Kid que a gente está falando e Cobra Kai são muito mais do que apenas, que nem vocês falaram, chutes e socos. Não, ele tem toda uma filosofia por trás. Não é só no primeiro filme, nos 3 e na série agora também. Muito bem explorado. O Diogo até comentou ali, as pessoas as crianças hoje fazem um monte de coisa, né? Fazem inglês, toca violão, né? Só que e as pessoas tendem como elas fazem tudo e muitas vezes acabam não fazendo nada, porque elas não estão concentradas, focadas em nada, acaba muitas vezes que elas encaram o karatê da mesma forma, né? E é o que eu tento falar às vezes para os alunos, assim, você não tem como praticar karatê sem ser um karatê. Né? Se você não se compromete com isso, não tem como. Né? Então, quem pratica, na verdade, tem que se comprometer com a essência da coisa, porque senão fica muito difícil progredir dentro. Perfeito. Bem, o programa está encerrando, né, gente? Sensei Emerson, muito obrigado por ter vindo. Eu acho que foi um dos melhores programas, assim. Eu acho que as explanações ficaram muito boas. E já fica um convite aqui, já que o senhor falou tanto em samurais, nós temos que fazer um programa sobre samurais na cultura pop. Então você já está convidado a participar. Tá bom. Vamos lá. Prazer. Catiúcia, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você participe mais vezes ainda. Até porque semana que vem você vai ter que vir aqui dar uma paletinha. Sabe por quê? Diogo, conta pra galera aí qual que é o tema da semana. Até eu fiquei curioso agora. Tu
vai contar? O que é que eu vou? Diz aí. Guilty Pleasure. Gente, é Natal. Natal é época de Guilty Pleasure. Mas o que é Guilty Pleasure? Sabe, o final do ano, geralmente é aquele. Tu pensa, ano que vem eu vou fazer tal coisa, ano que vem eu vou não sei o que. Mas você também pensa, esse ano eu fiz muita merda. Aí você lembra o que? Eu assisti muita coisa ruim. Não é o meu caso, eu não sei. Eu acho, inclusive, nem vou participar do programa semana que vem, porque eu só assisto filme bom, né, como todo mundo sabe. Mas então, semana que vem vocês já sabem. Dá o significado de Guilty Pleasure, pra quem não sabe. Será que eu vou contar? Sabe o conto? Guilty Pleasure é aquele filme, ou aquela música, ou aquele livro, ou aquele quadrinho que você sabe que é ruim. Todo mundo diz que é ruim. Tu sabe que aquilo é uma porcaria, mas você gosta daquilo. Por isso que eu digo, não é o meu caso, porque todos os filmes que eu assisto são obras-primas do cinema. Mas nós vamos falar sobre ele, nós vamos revelar aqui. Por exemplo, o Diogo gosta do Ataque dos Velhos Malditos. E quem não gosta? Quem não gosta, é uma obra-prima do cinema. Não é um Guilty Pleasure. E é isso que eu vou defender na quinta-feira que vem. Pior que é divertido mesmo. É bom filme. Os Graboids. É zoado, mas é ruim, bom. mas é bom. Né? É claro. É bom, tem medo. Ó, o conceito brasileiro do Guilty Pleasure é ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado para quem nos acompanhou. A gente se vê semana que vem. O Vidoto mandou, né, antes uma mensagem. Eu vou dizer, eu vou rever Cobra Kai porque essa conversa estava muito boa. Um novo olhar sobre a série que eu vou assistir agora, antes de assistir a terceira temporada. E eu vou assistir comendo um rosto de barbecue burger. Então vocês já sabem seus... Eu não sei agora como é que eu ia dizer. Mas se vocês querem assistir Cobra Kai da melhor forma possível, comam um rosto de barbecue burger. Então é isso, pessoal. Pop Cultura fica por aí. Nos vemos na quarta-feira que vem, no mesmo horário, tá? Se preparem que o bom velhinho vai estar aqui com nós. Tá bom? Um abraço. Lembrando que fica mais um convite aí, que o Parolando voltou. Isso mesmo. Quem não sabe o que é Parolando, vai lá no YouTube e pesquisa Parolando ou bota Inklings Livraria Café, que os vídeos do Parolando estão lá na página, no canal da Inklings. Hoje subiu um, o atual, novo. Dá uma olhada lá, você que está na curiosidade. E amanhã a gente vai publicar ele no Facebook. Com uma excelente dica de Natal que tem aqui ainda. Exatamente. E eu vou dar um spoiler só sobre o vídeo. Batman. Se você é fã de Batman, ou se você também não é fã de Batman... Olha aí, peraí. Essa questão de Guilty Pleasure e tudo mais, o Vidoto falou, existe também o Mortal Karatê Paranaense do mestre Adilson Poloski. Pra quem não sabe, é lá do Hermes e Renato. Então, imagina... Tá. Nossa, Hermes e Renato é um Guilty Pleasure total. A Letícia disse, ótimo programa, adorei. Nós também. Também achamos excelente programa. Nós também. Uma aula de história também, né? De cultura. E o Roger Kober respondeu ao comentário do Vidoto dizendo com o famoso golpe cutelada na têmpora. A Tamar Mirella disse parabéns, ótimo bate-papo. Agradecemos, também achamos divertido. Muito bom. E o Rafael Pomina que já largou uma ideia de filme pra semana que vem. Gremlins. Ótimo filme. Década de 80. Voltamos pra década de 80. Semana que vem vai ter muita década de 80. Não, e semana que vem vai ter excelentes dicas de filmes pra você assistir no Natal. Enquanto sua família está brigando, discutindo política, outras coisas, você pode pegar esse um dos filmes que a gente vai indicar, porque vai ser muito bom. Então vai ser excelentes dicas de Natal para assistir enquanto você espera o bom velhinho. É isso? É isso. Gente, muito obrigado. Agora eu aprendi tudo sobre karatê. Eu vou dar o golpe da garça daqui a pouco. Um abraço e até quarta-feira que vem.